Por que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo e porque eu acredito que você também deva ler mais de um livro enquanto está fazendo uma leitura principal. A gente vive hoje em um mundo do qual a gente é super conectado e toda aquela história que a gente já sabe. Nós não conseguimos mais viver então sem as redes sociais. Até teve uma entrevista que está viralizando um trecho do Christopher Nolan, que é o diretor então da Odisseia de Agora, do novo filme, e que ele diz que ele nem tem celular, não usa e-mail, não usa nada. Só que isso seria um baita de um privilégio e claro que a gente, a vasta maioria, não consegue não utilizar do celular. Seja porque a gente precisa, mas também porque nós já estamos praticamente viciados, né? A gente tem horas, se a gente for, a gente provavelmente no futuro vai ver aqueles gráficos em relação a quanto tempo da vida a gente passou dormindo, também vão ter números em relação a mais de um ano de quanto tempo a gente passou no celular em vida. E acredito que essa gravidade ela ainda vai ser muito vista lá na frente, por mais que agora a gente já tenha todo um movimento muito crítico para a gente diminuir esse uso. Porém, esse hack, né, das notificações, das redes sociais, ele já está muito imposto no nosso cérebro. Um exemplo: antes, as redes sociais e as plataformas precisavam utilizar das notificações para chamarem a nossa atenção, para que a gente fosse até eles. Só que hoje em dia essa notificação já está intrínseca na gente. A gente não precisa mais de uma curtida, a gente não precisa mais de comentário, de uma movimentação externa para fazer com que a gente pegue o celular e olhe o que está acontecendo. A gente já passa o dia inteiro vendo o que está acontecendo, que é a chamada FOMO, né, digital que a gente está tendo hoje. Esse medo de estar perdendo que algo está acontecendo e a gente, por não ver o celular, não sabe. De repente, está acontecendo alguma coisa com a família, eu preciso ver o WhatsApp, alguma coisa do trabalho, com o home office, então estar sempre alerta, seja ali no Teams, seja no Meet, em tudo, sempre alerta e conectado para saber se está tudo bem ou se está acontecendo alguma coisa. Ou seja, essa configuração de estar recebendo a famosa recompensa a todo momento, seja então dessa notificação já intrínseca, mas até mesmo do consumo dos conteúdos na vertical, rápidos, tudo aquilo que a gente já sabe, ele já está na gente. E a gente pode tentar diminuir, deve, inclusive, melhorá-lo, porém a gente também pode utilizá-lo para o bem, digamos assim, ou de tentar utilizar ele em benefício próprio. E uma dessas maneiras é lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Por dois motivos. O primeiro, porque a gente consegue intercalá-los, não necessariamente, né, eu agora deitei, antes de dormir vou ler, eu fico com os 2 livros. Pode até ser, mas não precisa ser tão extremo assim. Mas de repente tem um livro para quando acorda, um livro para de noite, um livro para o final de semana, que você vai intercalando. E sabendo essa nova configuração, por mais que a gente não concorde com ela, ela está imposta. E a gente lendo mais de um livro ao mesmo tempo, pode ser que a gente acabe alimentando o nosso cérebro com essas recompensas rápidas com diferentes livros. Porque se a gente ficar só com uma leitura, pode ser, não é, não quero dizer, mas pode ser que a gente venha a ficar com uma leitura mais devagar, abandoná-la caso não aconteça nada. Eu leio 10 páginas, não aconteceu nada naquela história, não vi nenhum insight, se é um livro mais de conteúdo. Mas se eu paro, de repente, no final de semana e começo a ler um outro livro mais curtinho, então, que eu só leia ele no final de semana, eu dei um tempo para aquela minha outra leitura, eu dei uma outra recompensa, uma nova recompensa para o meu cérebro. Isso pode ser uma maneira da gente conseguir ter um hábito da leitura. Que hoje em dia, nessa configuração que a gente se encontra, pode ser que não seja o suficiente, a gente acabe abandonando aquela leitura ou pelo menos desacelerando ela. E não necessariamente, né, aqui não é sobre ler mais livros, o máximo de livros possível, ou ler mais rápido ainda. É uma dica de como manter esse hábito perante a configuração que a gente tem hoje em consumo de conteúdo. Porque a leitura, além de ser um hobby, além de ser uma escapatória, uma maneira da gente estudar, vivenciar outras realidades, ela também é um consumo de conteúdo. E o segundo motivo, que seria o principal para que a gente leia mais de um livro ao mesmo tempo, é para que a gente possa gerar mais combinações, que a gente esteja propício e dê oportunidade para que essas combinações ocorram. Tanto para a gente reter melhor aquele
insight, conhecimento, aquela leitura, aquela história, mesmo que a gente esteja lendo para desopilar, para ser um hobby, para se distrair, para se divertir, a leitura sempre vai ser importante e vai nos trazer muitos benefícios. Isso não tem como não fugir. Vou ler, mas eu não quero ter nenhum benefício lendo. Vai ter. E a gente lendo mais de um livro ao mesmo tempo, a gente dá oportunidade para que essas combinações ocorram. De repente, até de ambientes totalmente não similares, tá? Então, de contextos diferentes. Né? O cara é físico, mas no meu romance, não é, ele não é engenheiro, ele é, sei lá, agricultor. Mas de alguma maneira aquilo, ao mesmo tempo, me gerou algum tipo de combinação. Ou o pulo do gato é quando o mesmo assunto de uma leitura é citado na outra leitura. E aí sim, essa combinação seria selada, você convergeria, né, uniria essas duas leituras. Um exemplo, você está lendo um livro em que está falando sobre economia, sobre inflação, de repente, e o outro romance que você está lendo ali no final de semana, de repente eles estão passando por uma situação de inflação, e você gera essa conexão, porque algo de uma leitura X aconteceu ou está presente na leitura Y. E aí sim você gera essa combinação. E você vai reter melhor, talvez, aquele ensinamento, aquele benefício da leitura em relação não só à inflação, que foi então o contexto a se aprender ali, a se reter, mas da leitura em si. E você passar a buscar essas conexões, lendo mais de um livro ao mesmo tempo. E quem sabe você passe a buscar essas combinações não só na leitura, mas no seu dia a dia e nas suas diferentes tarefas, nos seus diferentes afazeres, e podendo assim ser mais criativo, tirar ideias mais diferentes, pensar um pouquinho mais fora da caixa, nesse mundo em que nós estamos cada vez mais pensando igual, não só por consumirmos de conteúdos muitas vezes iguais e que se acontece algo com a Virgínia, vai todas as marcas utilizarem a Virgínia para postar falando a mesma coisa, utilizando o mesmo contexto, ou daqui a pouco se tá todo mundo tomando então matcha, porque a matcha é a coisa da vez, vai todo mundo tomar matcha e isso acaba tendenciando. Então a gente tentar pensar um pouquinho também, né? Não quer dizer que não tenha que consumir ou fazer o conteúdo da Virginia ou tomar o matcha, mas também adicionar outras coisas e combinações que podem torná-lo você único. Afinal, só você de repente que está lendo esses dois livros ao mesmo tempo e está gerando essa combinação, essa possível, ou pelo menos proporcionando a oportunidade para que essa combinação ocorra, e aí você tenha essa ideia diferente, esse pensamento diferente, ou pelo menos retenha esse conhecimento de ambas as leituras, que mesmo não sendo propósito, ela é muito bem-vinda quando a gente está lendo. Bom, claro que eu não estou lendo todos esses livros ao mesmo tempo. Depois de fazer um vídeo mostrando mais um pouco da minha biblioteca aqui. Mas leiam mais de um livro, então. Nada de ficar pressionado ou de repente. Comece com um menorzinho ou do final de semana, acho que pode ser mais interessante ali. Pega um livrinho para final de semana, um pouco menor. Aí já dá aquela desopilada do livro de repente, principalmente se você está lendo algo mais denso, um romance grande, ou principalmente livro de conteúdo, às vezes é bom dar essa escapada assim. Não quer dizer que você vai abandonar o outro livro, mas pode dar até uma pausa nele se quiser, faz bem, ou para de ler se não tá gostando, dá uma segunda chance depois. Mas lendo esses dois livros ao mesmo tempo, ou mais, você pode, então, maquiar o seu cérebro, mentir para ele ali de que está recebendo essa recompensa e facilitar com que você leia em pleno século XXI, 2026, e a maneira que a gente está configurado a consumir conteúdos, mas principalmente também gerando as combinações. Beleza? Vamos!